Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. E, curiosamente, nós estamos de novo nesse processo aí de cuidados excessivos com a contaminação do vírus, não só do coronavírus, né, do Covid-19, mas ainda do H2N3, é isso? Aí tem as variações, né, as variantes, e tudo isso acaba nos preocupando. Eu falei até ainda, né? Estamos ainda, não, nós continuamos nisso por conta do nosso próprio comportamento, tá bom? Então, Fique em Casa Aprendendo é um projeto justamente para que nós possamos nos proteger. Eu sou a professora Cacau Sotero, Anaíris, estamos aqui para mais uma aula, onde nós vamos trabalhar hoje o pré-modernismo brasileiro. Olha só, o pré, o que vem antes. E o que vem antes é algo que acontece como prenúncio, né? Como preâmbulo de algo mais específico, que no caso é o movimento modernista. Nós vamos trabalhar o pré-modernismo, a caracterização dessa época e citar alguns autores que se destacaram, até porque nós vamos trabalhar em aulas futuras esse movimento de forma mais detalhada, tá bom? Fique conosco aqui na TV Educação e lembrando, claro, você pode assistir a esta e outras aulas na plataforma Gonçalves Dias. Então, nós vamos falar do pré-modernismo. Eu trouxe aqui uma figura de uma confusão. Observem bem, ela está em preto e branco, mas dá para a gente perceber aí uma confusão, tá? E o pré-modernismo, nós estamos em literatura, ele não é considerado um movimento literário, tá bom? Ele, como eu disse, é um preâmbulo, né? Um prenúncio do que haveria de vir. As mudanças que estavam acontecendo no mundo, claro, você sabe, contextualmente, elas incidem nos movimentos literários, incidem na arte, tá certo? Aqui eu tenho. Ele não é considerado um movimento literário, tá bom? Mas um período de transição entre realismo, naturalismo para o modernismo. Então vamos nos situar. Antes do realismo, o nome realismo tem a ver com o real, com algo mais próximo da realidade, nós tínhamos o romantismo, um movimento literário caracterizado pela subjetividade, caracterizado pela idealização. Então, subjetividade e idealização têm a ver com o eu, com o meu jeito de pensar. E quando eu idealizo, claro, eu estou falando de concepções ideológicas. E concepção ideológica não quer dizer que seja algo real. Então, o realismo vem justamente para se contrapor a esse momento aí romântico. Por isso que nos dias de hoje, uma pessoa romântica é uma pessoa considerada sonhadora, tá bom? Então, quando esse viés romântico começa a perder sentido, as produções literárias começam a ter um quê de real, de natural. Por isso, realismo e naturalismo vêm sobrepondo o romantismo com ideias contrárias ao romantismo e como o pré-modernismo nós vamos ver um momento de transição, onde as ideias realistas surgiram para dar lugar a um novo movimento, que é o modernismo. Até aí, tudo bem? Muito bem. Então, quando eu falar de pré-modernismo, você lembra dessa data, 1902 a 1922, início do século XX. Gente, 1902, nós estamos em 2022. Olha só, quanto tempo atrás. Né? Então, comportamento da sociedade, a cabeça das pessoas, a forma de ver o mundo, não havia uma celeridade na troca de informações. Hoje, ninguém se esconde de ninguém. Hoje, ninguém pode mentir por muito tempo, né? Lança-se uma fake, rapidinho a fake é derrubada. Só que
infelizmente, embora nós estejamos no ano de 2022, tá? Tanto tempo depois, infelizmente, dentro da sociedade ainda há grupos de pessoas que grupos que acreditam no que os outros dizem. Não se dão o trabalho de checar a informação para ver se ela é correta, não se dão o trabalho de ver se aquilo que foi postado é de fato uma informação verídica, e isso faz com que haja muitas confusões no nosso meio, tá? Então, olha só, havia uma necessidade de transformação nas artes, na temática e na linguagem literária. Então, quando você fala de arte, eu tenho a pintura, a escultura e, claro, a literatura, que é o objetivo da nossa aula, é o objeto de estudo, no caso, a arte com as palavras. E a ruptura com os moldes simbolistas e parnasianistas, tá? Então, o simbolismo e o parnasianismo vêm depois do realismo naturalismo, tá bom? O simbolismo, como o próprio nome diz, é algo voltado para o símbolo, para o mistério, para o transcendental. E o parnasianismo meio que traz de volta aquele padrão clássico lá da antiguidade clássica, questão da forma, o culto à forma, isso dentro da literatura, dentro das posições das rimas, dos versos, compondo aí as poesias. Então, principais objetivos nessa época pré-modernista, uma necessidade de transformação, como eu acabei de falar, e uma ruptura, né? Mudar, romper, quebrar o padrão até então vigente. Então, até aí tudo bem, né? Vocês estão entendendo. Então, vamos avançar. Então, quando eu falo de modernismo, que vai vir depois do pré-modernismo, eu tenho um movimento que vem se opor, que vem, eu vou usar esse termo, né? Desconstruir. Você ouve muito, hoje, no dia de hoje a gente ouve muito. Eu estou me construindo, eu me desconstruí para me construir de novo. Enfim, vamos usar esse termo? Vocês me dão licença de usar essa palavra? Então, a desconstrução de tudo que se entendia por realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Vem o modernismo para isso, tá? Uma pessoa moderna, hoje quando está falando é moderno. Moderno é à frente do seu tempo, aquela pessoa que inova, aquela pessoa que quebra padrões, que rompe com aquilo que está sendo colocado e tenta fazer o novo. Você é assim? Você gosta de romper? Você gosta de causar? Pois é. Então o modernismo veio causando. Como o povo gosta de dizer, né? Algumas terminologias mais atuais, chega chegando. Olha só. Como estava, como era o comportamento do homem? Insatisfeito em relação à civilização. Ou seja, nesse processo de civilização que nós vivemos, a nossa sociedade, ela sempre dita determinadas regras. Nós temos o padrão do que é belo, do que é feio, padrões que foram incutidos em nossa cabeça, que hoje em dia, quando nós nos deparamos com algo que é diferente daquilo que a gente é acostumado, claro, a gente vai ser confrontado, a gente não vai aceitar de cara, a gente vai se incomodar, não é assim? Então, nessa época, o estado de insatisfação do homem em relação à civilização, em relação à sociedade, em relação a esses padrões era notório. Então, uma ruptura com o passado para levá-lo de volta ao tempo como é que eu vou dizer? O primitivo, o que é início. Vamos nos reiniciar. A gente não pode fazer isso com o computador? Você está fazendo trabalho, dá um tilt, né, no computador, aí você vai precisar reiniciar. Quando nossa memória do telefone está muito cheia, a gente precisa apagar alguns dados. Quando o telefone trava, não vai nem para frente nem para trás, às vezes a gente precisa reconfigurar. E quando nós reconfiguramos o nosso aparelho celular, ele volta ao estado inicial. Quando você compra um aparelho de celular novo, não tem nada na memória, não tem aplicativo, você precisa baixá-los novamente, não é assim? Então, é mais ou menos isso que estava acontecendo na sociedade. Essa insatisfação
fez com que as pessoas quisessem romper com o que estava em voga e buscar o que era novo. Vamos inovar? Vamos. Então, o que acontecia no mundo? Você sabe que o contexto histórico é muito importante. Caracterizar esse período. Olha só, havia um estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX. Expansão ou industrialização dos países europeus, né? Expansão marítima, nós estamos vindo desse cenário. Volta um pouquinho. Romantismo, Revolução Francesa, é, o processo de colonização do Brasil, tá bom? Deu para entender. Aí nós temos as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial. Nossa, nós não temos noção do que foi uma guerra, porque nós não vivemos esse período, mas nós temos os livros aí, os registros, para nos ensinar o que era naquela época. Então, Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos o início do século XX, né? Mudança de século. Quando muda o século, mudam as expectativas. Nós achamos que tudo vai mudar mesmo. Nem sempre é assim, mas as transformações na maneira de pensar do homem moderno trouxeram ideias de nacionalismo. Olha só, nazismo, pasmem. Há quem defenda ideias nazistas nos dias de hoje. Fascismo, você sabe o que é fascismo? Nós ouvimos muito isso na sociedade hoje em dia. Então, dá uma pesquisada para a gente não ficar repetindo as palavras sem saber o que significa. Comunismo, outra palavra muito usada nos dias de hoje, e muita gente fala de comunismo sem de verdade saber o que é o comunismo, tá bom? Então é muito fácil você denominar fulano é comunista. E o que é comunista? Você sabe o que é comunismo? Intensas agitações marcaram essa época. Cacau, você está falando que a gente não deve ser comunista ou que a gente deve ser comunista? Não. O que a Cacau está dizendo aqui? Busque o conhecimento, aprofunde-se no conhecimento, para que eu, você, ninguém seja mero repetidor do que os outros tentam colocar na nossa cabeça. Então, gente, essa época aqui foi uma época de ruptura, justamente por conta do que se queria colocar na cabeça das pessoas. Valeu a dica? Então, nós temos um momento histórico aqui onde a produção literária, que é uma produção de transição, né? Saio do realismo, naturalismo, parnasianismo e vou para algo inovador, tá bom? Transição de valores éticos do século XIX para uma nova realidade que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Hoje nós vivemos também numa sociedade muito conflituosa, uma sociedade que está simplesmente, claro, falo isso de modo geral, apoiada em dois lados. Um lado extremo e o outro também. E o que tem acontecido? Pessoas têm se posicionado nas extremidades e não querem sair de lá de jeito nenhum. Não admitem que estão erradas, não querem partir para uma conversa, não estão interessadas em consensos. E isso é muito perigoso. Então, nessa época aqui, os conflitos existiram. E eu coloquei aqui, no mapa do Brasil, em vermelho, o lugar onde os conflitos aconteceram, né? Na área do Sul, do Sudeste e, claro, também o Nordeste, tá bom? Aí nós temos aqui revolta da vacina. Então, hoje nós estamos vendo aí muito conflito em relação à vacina, porque algumas ideias são colocadas aí na mídia. E nós temos que buscar a verdade. E hoje, no mundo de fake, é muito difícil você descobrir a verdade. Não, não é difícil. Falta só um pouquinho de bom senso. Então, gente, essa história de não quero ser vacinado, vou morrer, isso daí não é uma coisa nova. Aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro. Como era o cenário? Muitas doenças, como tuberculose, peste bubônica, febre amarela, varíola, malária, tifo e cólera. Então, a sociedade estava doente. E essas doenças transmissíveis, tá certo? Então, o que aconteceu? O governo do Rio de Janeiro, preocupado com o bem-estar da população, preocupado aí com o bem-estar da cidade,
Claro, nós não podemos esquecer que os interesses políticos sempre estarão acima dos interesses do povo. Isso aí é uma regra que a gente tem que ver de vez em quando é interesse político, quando é interesse no povo. Então, nesse caso aqui, é, vamos pensar um pouquinho? Qual é o interesse que nós temos em ver tanta gente morrendo? Eu acredito que nem o pior ditador do mundo pode defender uma coisa dessa. Porque uma série de mortes, elas vão. Uma série de mortes, né? Uma série de mortes vai comprometer a economia de um país, é óbvio. Tá bom? Então, nessa época aqui, muitas doenças. Então, tinha que ter uma medida para evitar essas doenças. E as pessoas não queriam se vacinar. Aí, o que, que o governo fez? Passaporte de vacina. A gente está vendo isso no dia de hoje, né? Ideias assim. Obrigatoriedade da vacinação da população, foi transformada em lei, né? Em 31 de outubro de 1904. E as pessoas não queriam se vacinar, e foi uma briga. Olha aqui, ó. E aí, para ser matriculado na escola, foi ter a medida obrigatoriedade da vacina. Aí a gente vai bater no outro ponto. Mas nós vivemos numa democracia, eu sou livre, eu também sou. Eu sou livre. Eu sou livre para não me vacinar, é um direito que eu tenho. Contudo, a vacinação é uma questão de saúde pública. Então eu não posso simplesmente não me vacinar e sair por aí infectada, indo aos lugares e comprometendo a saúde das outras pessoas. Então, pensa nisso, estuda sobre isso para você ver como você pode ser um contribuinte para o bem-estar da sua região, tá bom? Aí nós tivemos a revolta da Chibata no Rio de Janeiro, que no caso foram os marujos brasileiros que apanhavam, né? Eles tinham castigos físicos e aí eles se revoltaram e o nome dessa revolta foi Revolta da Chibata, tá? O castigo que eles recebiam era chibatada, ó. Eu estou falando aqui, ó, porrada, praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras. Então, assim, violou a regra, levava uma chibatada. Então, a revolta da chibata aconteceu nessa época, tá bom? Guerra do Contestado significa, é uma região, uma fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Então, isso também aconteceu, por isso que eu coloquei ali aqueles pontinhos vermelhos lá no mapa do Brasil. Em 22 de outubro de 1912, a 1916. Olha só o período. Pré-modernismo começou em 1902 e vai até 1922. Então, esse período aí é marcado por uma série de conflitos, como eu já falei, revolta da vacina, revolta da chibata, guerra do contestado. E essa região entre Paraná e Santa Catarina é conhecida como contestado, por isso a guerra foi ali. Aconteceu entre os camponeses e o Estado. E a área era rica em madeira e erva mate. E quais as características? O messianismo, concentração de terras e exploração da região por empresas estrangeiras, semelhante à revolta do Canudos, tá bom? Então a gente foi marcado aqui por uma época de muitas revoltas, esse pré-modernismo. Então, disputas provincianas coexistentes do Rio Grande do Sul entre maragatos e republicanos. Então, o povo aí brigava aí para defender os seus ideais, tá? Então, como eu caracterizo o pré-modernismo? Pré-modernismo, ruptura com o passado, né? Os autores adotaram as inovações. E essas inovações iam ferir o academicismo. Academicismo tem a ver com a academia, com o padrão, como eu falei, uma volta ao clássico, rima, versificação, essas coisas. Regionalismo. A realidade rural brasileira é exposta, tá bom? Sem traços idealizadores do romantismo. Então, o que é da roça vem a baila, né, vem ser mostrado, a miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante em obra literária. Uma forma de fazer a sociedade entender que o homem do campo também existe. Tá? Aí a gente tem uma literatura como denúncia, a contemporaneidade, tá? Trazer as coisas que estão acontecendo aí, mostrando isso para todo mundo que poderia ler. Né? Então, os livros eram em tons de denúncia. Tá? Aí a gente tem
o Brasil oficial ia ser substituído por um não oficial. Que Brasil é esse? O Brasil do sertão nordestino, o Brasil dos caboclos do interior, o Brasil da realidade do subúrbio, da favela. Por isso que existem essas músicas aí de denúncia, tá bom? E que mais? Uma coisa para você refletir, para nós refletirmos. Precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Carlos Drummond de Andrade, uma grande expressividade moderna, escreveu isso aí e nos traz a reflexão, tá bom? É isso. Os autores que se destacaram nessa época, nós vamos ver em outras aulas, tá? O Brasil não era só litoral, o Brasil não era só beleza ali do Rio de Janeiro, né? O Brasil tem o sertão e os autores que se destacam são esses aqui. E a gente vai trabalhar isso em outras aulas, tá bom? Compliquei?